Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Café de Negócios. E no programa de hoje eu tenho aqui uma pessoa muito especial que vai passar por uma entrevista com a gente aqui no programa, que é o Gustavo Castilho. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado, muito obrigado. Estou muito contente de ter sido convidado, é uma honra estar aqui com você. O Gustavo é um profissional do segmento de mídias sociais, né, Gustavo? Sim. E ele vai nos passar muitas curiosidades, então você que curte, né, Facebook, Instagram, redes sociais, você não pode sair daí que tem muita coisa bacana. Mas antes, o Gustavo vai contar pra gente quem é o Gustavo, né? Quem é esse menino que hoje enveredou por esse caminho aí das mídias sociais. Então conta pro pessoal lá de casa, Gustavo. Quem é o Gustavo? Então, bem, meu nome é Gustavo, né? Eu tenho 34 anos. Isso até é interessante, porque na verdade eu sou um pouco mais velho do que eu aparento. E às vezes isso é meio complicado, assim, às vezes com os clientes, porque eles me veem sempre como o menino do Facebook, e às vezes enfim. Mas tenho 34 anos, sou casado com uma fofíssima Jaqueline também. A gente ainda não tem filho, a gente morre de vontade de ter filho, mas como ela ainda é um pouco nova, não está no nosso momento também, a gente está esperando, né? Eu venho de uma família simples, eu nasci em Salto mesmo, fui criado em Salto. A vida toda, praticamente, eu morei em Salto, só teve um momentinho que eu morei em outra cidade. E estudei a vida toda em escola pública, né, desde do pré até o 3º ano. E, para falar a verdade, eu colho até hoje um pouco os frutos disso ainda. Porque foi na minha geração que começou a cair a qualidade de ensino, né? Então, quando eu estava, na verdade, ali da 4ª para a 5ª série, começou todo aquele programa de que as pessoas só reprovavam por falta. Então, eu tenho alguns déficits, assim, mas que eu tenho que correr atrás. E isso é bacana, porque isso me inspira até hoje a ficar correndo atrás desse prejuízo, né? Entendi. Meu pai, o Vladimir, né? Uma pessoa também que, nossa, me inspiro demais nele. Ele faleceu em 2006. Aí essa semana aqui completou 13 anos o falecimento dele. Mas é uma pessoa fantástica, assim, que... Assim, se Deus quiser, eu quero ser metade do pai que ele foi para mim. Que bacana. E é uma pessoa fantástica mesmo. Tem a minha mãe, ela ainda é viva, eu moro junto com ela. E também é uma pessoa super trabalhadora, assim, eu me inspiro muito nela, de verdade. É uma pessoa que eu nunca ia ser quem eu sou sem ela, não só pelo fato do nascimento, né, óbvio, mas realmente ela me ajudou muito. Nossa, nessa ideia de empreender também, ela sempre me apoiou. Tem apoio da família toda, na verdade, né? E eu tenho um irmão também, de 38 anos, não lembro se é 38 ou 39 agora, espero que ele não fique bravo. Mas que ele acabou de ter um filho agora, em dezembro, o Danielzinho, e é uma fofura também. E é legal isso, porque eu vejo nele traços assim que é bacana ver. Porque eu vejo nele traços que tinha do meu pai, né? Certo. É isso. Já gostou que eu chorar, já. Mas é bacana isso, porque eu acabo me espelhando também no meu irmão, né? Porque, querendo ou não, é uma pessoa que eu sempre me dei muito bem. E até na escola os professores viviam comparando a gente, né? Porque ele era o rapaz estudioso que tirava notas boas, e eu na escola era estudante normal, assim, gostava de aprontar, não gostava de estudar. Entregar a lição de casa, era aquela pessoa que o cachorro comeu, sabe? Mas meu irmão assim, é fantástico, eu gosto bastante dele. E agora, nessa época de paternidade, dá pra ver a pessoa que ele é, né? Eu quero ser um dia, assim, um pai que ele também está sendo, assim, é muito gostoso isso. Que bacana, Gustavo. Gustavo, e você cresceu em Salto, a sua infância foi que bairro em Salto? Como é que foi isso? Eu cresci em Salto mesmo, né? Tem um bairro ali que fica perto da faculdade, o Jardim Três Marias. Certo. Eu nasci praticamente minha infância toda ali. E porque fica perto do centro, então toda a minha infância se girou em torno do centro da cidade, praticamente. Eu morei ali até 2006, se não me engano. Desde 91 até 2006, então foi bastante tempo ali. E era gostoso, porque ali era um bairro seguro na época, então eu conseguia brincar na rua, né? Pega-pega, esconde-esconde, andar de patins, cair, ralar o joelho. Eu fui a típica criança e adolescente normal, né? Até tem uma coisa que uma vez a Regina Casé falou que é muito legal, acho que
eu me enquadro bastante, que ela falou uma vez que ela era uma adolescente que nem todo mundo, né? Igual os outros que queria ser diferente de todo mundo, né? E eu era justamente assim. E eu adorava brincar na rua, jogar futebol. Também, outra coisa que eu adorava muito era... Isso aqui também fez muita diferença na minha vida depois, né? Jogar RPG, nossa, eu amo jogar RPG, videogame, então grande parte, assim, O bom de jogar videogame antigamente é que não tinha quase nada traduzido. Então, a gente tinha que aprender o inglês ali de uma maneira forçada. Ou aprende e você não termina o jogo, né? Certo. Então, eu fui um adolescentezinho nerd, mas eu soube ali um pouco também com brincar na rua. Foi uma infância gostosa, assim. E me conta a sua formação acadêmica, Gustavo. Como é que foi aí? Então... Estudou até o ensino médio, em escola pública, e aí? Então, eu estudei até o ensino médio em escola pública. E aí a minha vontade, quando eu era adolescente, era me tornar músico profissional, porque eu tocava bateria. Certo. Eu estudava muito, acho que como todo músico que começa a estudar um instrumento ali, quer ser músico profissional. Então eu fiz um cursinho pré-vestibular para tentar entrar na faculdade de música. Certo. Só que né, que nem eu comentei, eu era aquele aluno que não gostava de estudar. Então não é que em um ano de curso pré-vestibular eu ia estudar o suficiente para poder passar numa escola pública. Mas eu tentei... Fui reprovado, enfim, né? E outra coisa interessante... E aí eu desisti da escola pública, essa é a real. Então eu comecei a pensar o que eu vou fazer de escola particular, né? De faculdade particular. Tá. E eu não tinha um curso pré-definido, não tinha na ideia o que eu queria. O meu sonho é ou ser músico, ou... Aí é uma outra que também... É uma viagem, assim, mas eu sempre fui apaixonado por ginástica olímpica, assim, de infância. Eu vou dar uma viagem assim, mas é porque vai cair dentro do contexto da faculdade. Ok. Eu sempre fui apaixonado por ginástica olímpica, então, desde 96, da Olimpíada de Atlanta, eu lembro que eu via a final da Olimpíada solo feminina, que teve, acho que a Carrie Strug, que ela ficou uma imagem icônica, na verdade, da final de 96, porque, não sei se você chegou a ver, mas ela foi uma ginasta que ela terminou a série dela, ela quebrou o pé dela e acabou ganhando a medalha de ouro. Sim, né? sim, lembro disso. E, nossa, eu fiquei apaixonado por ginástica olímpica, queria fazer ginástica olímpica de qualquer jeito, só que naquela época, em 96, 97, não tinha na cidade. Então, eu fiquei meio frustrado, assim, falei, não, droga, né, não consigo fazer ginástica olímpica, não sei o quê. Então, eu já sei, quero ser fotógrafo. Então tá, vou ser fotógrafo. Então, para poder fazer fotografia de ginástica olímpica, olha que ideia, vida! Né? Aí, a minha vontade era essa, então, vou ser fotógrafo para tirar fotos de ginástica olímpica. E para fazer curso de fotografia, foi em 2000. O curso de fotografia aqui na faculdade, ele surgiu muitos anos depois. E eu comecei a pesquisar, e assim, a gente não tinha uma situação financeira boa lá em casa. Então, eu até tinha pensado em fazer um curso do como que chama? Telecurso. Telecurso. Segundo grau. Para conseguir, como que fala? Para fazer o curso de fotografia, mas eu não tinha dinheiro. O Instituto Brasileiro, na verdade. Instituto Brasileiro. Eu queria estudar no Instituto Brasileiro o curso de fotografia. Primeiro EAD, que a gente chama, é o Instituto Brasileiro. Só que eu não tinha dinheiro para fazer nem o Instituto Brasileiro. Imagina fazer faculdade lá em São Paulo, no Belas Artes. E aí meu irmão estava fazendo faculdade de publicidade na época. Aí eu escolhi então, né, falei, bem, já que não tem fotografia, aí ele contou pra mim, mas o curso de publicidade tem fotografia? Eu falei, então é aqui que eu vou... Então eu estudei, fiz o curso de comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda, como a primeira formação, foi de 2005 até 2009, porque eu peguei uma DP em marketing, que hoje em dia trabalho com marketing, pois né? Mas eu peguei o DP, me formei em 2009, e eu tive sorte, assim, que eu consegui entrar na área já, porque acho que 90% dos alunos que entram ali, eles não conseguem entrar na área, infelizmente. Então, enfim, eu comecei a trabalhar e eu tive sorte que eu trabalhava numa empresa, né, como eu fiz Senai também, eu trabalhava numa empresa na parte de mecânica de usinagem, programação CNC, e eles me deram a oportunidade de trabalhar na parte administrativa. Então, eu entrei no departamento de marketing ali, enfim. Depois de lá, eu fui trabalhar num jornal e lá eu ganhei uma bolsa para estudar fora. Tem um amigo meu que ele começou a fazer um mestrado na Itália e ele começou a falar para mim dessa universidade, né, da Universidade de Sofia. E ele começava a falar e
era um projeto muito ambicioso, muito novo, é muito bacana, assim. E ele começou a falar dessa faculdade para mim e comecei a ficar interessado. E eu falei para ele, como que eu faço para poder me inscrever? Aí ele me passou todos os processos, eu participei do processo seletivo, ganhei uma bolsa 100%. Que legal! E foi bem bacana. Então eu vendi, assim, tudo que eu tinha na época. Minha família me ajudou muito com questão de dinheiro também, né? E eu fui lá, fiz um mestrado lá em Fundamentos e Perspectivas de uma Cultura de Unidade com ênfase em Economia. Aí eu sempre falo para as pessoas, é mestrado em Economia Civil. O nome, Sim, né? é muito grande. O nome é uma bíblia. E aí você ficou morando na Itália? Fiquei 2 anos lá, trabalhando, estudando, que nem um doido. E foi lá que eu aprendi a gostar de estudar. Isso que é interessante, porque acho que nesses 2 anos de mestrado, nunca tinha estudado tanto na minha vida inteira, assim. Mas aí você pega o costume, você gosta, né? Vira hábito. Então, depois que eu terminei, foi de 2010 até 2012, voltei para o Brasil, aí eu comecei a trabalhar numa editora em Vargem Grande Paulista, e aí surgiu a oportunidade de fazer uma pós, então eu fiz uma pós em administração pela FGV, e aí, enfim, adorei o curso, aquela coisa que, nossa, eu deveria ter estudado administração na faculdade, não publicidade, né? E foi aí, como eu peguei gosto pelo estudo, depois eu acabei fazendo uma outra pós-graduação de metodologia do ensino na educação superior, né? Até foi uma indicação sua, foi muito bom. Então, assim, eu tive uma formação bacana, bem rica, assim, que me dá suporte para trabalhar com o que eu trabalho hoje. Graças a Deus faz muita diferença, assim. E aí, quando você volta para o Brasil, você ainda era funcionário, colaborador? Ainda era um colaborador. Cheguei desesperado querendo um emprego, né? E quando virou a chave, Gustavo? Então, a minha chave virou em 2014, na verdade. Eu estava trabalhando na editora Cidade Nova. Certo. E enquanto eu estava fazendo, na verdade, eu já tinha tentado empreender antes. Então eu vou pedir para você não contar ainda, para que o pessoal lá em casa fique curioso, assim como eu estou super curiosa para saber quando foi o momento certo aí que o Gustavo resolveu virar a chave. Eu espero você no próximo bloco, não saia daí. Estamos de volta no nosso segundo bloco do programa Café de Negócios e eu estou aqui com o Gustavo Castilho, que estava nos contando um pouco sobre a sua infância, contou que viajou para a Itália, fez o mestrado lá e voltou para cá trabalhando, né, Gustavo? E aí eu fiz a pergunta para ele, Gustavo, quando foi que virou essa chave para você se tornar então um empreendedor, né, como você falou no começo da nossa entrevista, né, com essa cara de menino, né, Gustavo? Mas conta um pouco pra gente, inclusive os desafios que eu acredito que você deve ter enfrentado e ainda enfrenta. Com certeza, bastante, na verdade. Até que eu falei, na verdade, eu comecei de fato a trabalhar como empreendedor em 2015, assim, não parei mais, mas antes já tinha tentado empreender uma vez. Certo. Em meados de 2008, mais ou menos. Eu tinha acabado de terminar a faculdade, né, todo animado ali, e sabe, né, quando a gente termina a faculdade, a gente acha que sabe tudo. Sim. Enfim, e eu sempre amei muito essa questão de arte, então eu pensei, vou lançar um jornal sobre artes. Certo. Então, algumas pessoas talvez da época lembrem que eu tinha um jornal chamado Expressarte, né? Tá. Nome super original, mas na época eu achava que era original. E, enfim, eu fiquei 6 meses com esse jornal, então eu fiz a pesquisa de mercado, perguntei para várias pessoas o que eles achavam, todo mundo deu ok.
comecei o projeto, deu tudo errado. Eu tomei um baita de um prejuízo. Até um adendo, né? Eu só comecei esse projeto também porque eu tenho um tio meu que ele me emprestou todo o dinheiro para poder começar, porque eu não tinha dinheiro. Certo. Porque falando do jeito que eu falei assim, no primeiro bloco, parece até que eu tenho dinheiro, né, para fazer todas essas experiências, e não, eu sempre tive o apoio da família, assim, incondicional por trás. Quando faltava dinheiro, sempre um ajudando o outro, é fantástico isso. E o meu tio, ele me emprestou dinheiro para começar, para comprar o computador, pagar as primeiras impressões, enfim. Só sei que foram 6 meses de prejuízo e eu terminei ali com um baita de um prejuízo e falei, nunca mais quero fazer isso na minha vida, empreender. E, Gustavo, a que você atribui esse fator que deu errado? Falta de preparo, falta de conhecimento. Até para quem está ouvindo a gente lá em casa. Foi falta de conhecimento. Eu tentei me planejar, porque sempre falo que o brasileiro ele não sabe se planejar. E isso é verdade, né? Porque eu tentei me planejar e não consegui, porque o meu maior gargalo, além das vendas, eu não coloquei vários custos pequenos, como gasolina, que são coisinhas pequenininhas que a gente que nunca empreendeu não sabe que tem que contar com isso daqui. E o pouquinho sempre no final é muito, né? Sim. Então, foram vários pequenos erros que no fim se tornaram enormes depois. Mas o importante é que você pegou toda essa parte que deu errada, aprendeu com ela e aí... Aprendi muito. Virou a chave. E em 2014, quando eu estava fazendo a pós na FGV, eu falei, agora que eu quero. Até, como eu trabalhava também em Vargem Grande Paulista, eu precisava ir lá de moto. E é um pouco longe para ficar indo e voltando. E eu sofri um acidente. E aí foi um estresse, porque eu quebrei meu tornozelo, eu machuquei inteiro, fiquei 3 meses encostado. E aí eu falei, não dá mais, eu não posso mais ficar indo para lá e para cá. E eu recebi um convite ainda de um amigo meu, o Edmilson, de Jornal Estância, para entrar como sócio lá. E eu já estava com essa vontade de empreender, então eu falei, é isso que eu vou fazer. Legal. Então eu conversei, pedi a conta no meu serviço, voltei para Salto e entrei como sociedade. Não deu muito certo, né, por N motivos. E aí eu falei, não, agora eu vou sozinho trilhar esse caminho. Então, a partir de 2015, em abril de 2015, eu lembro, eu comecei a trilhar esse caminho sozinho. Ok. E no comecinho eu queria trabalhar com consultoria, porque eu estava terminando a pós, achei que eu já conhecia muito, mas quando eu comecei a trilhar o caminho, eu falei, não, eu preciso aprender muito ainda, trabalhar muito antes de querer oferecer consultoria para as outras pessoas. Bacana. Né? Preciso ter experiência para poder falar. Sim. E foi isso que eu fiz, comecei a trabalhar sozinho, umas sociedades aqui, outra ali, e outra ali, até que em janeiro de 2017, eu comecei uma agência, de fato, que era O Castelo, uma agência de marketing digital. A ideia era trabalhar com tudo possível ali dentro do marketing digital. E trabalhei 2017, o ano todo, né? E entendendo o mercado, como funciona. E aí, a partir de 2018, abril de 2018, entrou um sócio junto, o Jefferson, um super profissional, um abraço. Mas é um super profissional, gosto muito dele. E a gente começou a trabalhar junto e foi um ano, assim, fantástico pra gente, de verdade. Foi um crescimento, assim, que a gente não esperava. Muitos clientes surgindo, muito trabalho surgindo, a gente quebrando a cabeça de como dar conta de tudo sem poder se queimar no mercado. Foi um ano fantástico, 2018. Eu não tenho do que reclamar, assim, foi fantástico. E até que chegou um determinado momento, esse ano aqui, que eu decidi que... eu vi que não era muito bem o que eu estava planejando para minha vida, até pelo futuro, porque eu planejo continuar estudando, né? E aí a gente acabou decidindo, assim, conversando, super tranquila, que eu ia me retirar da agência, continuo até hoje, a Agência Castelo com o Jefferson. E foi quando eu pensei, então, em partir, na verdade, para essa parte de consultoria, de treinamentos, até porque no mercado eu vi que existia uma grande déficit de informações, na verdade. Sim. E foi aí que eu girei uma outra chave de novo, né? Então, acho que depois que a gente é picado pelo vírus ali no empreendedorismo, a gente nunca mais quer voltar atrás. E né? o que é importante é entender esse amadurecimento, né, Gustavo? Sim. Porque as pessoas acham que é muito fácil e não é. Não. É um caminho que você tem que, principalmente se a gente não tem ninguém aportando dinheiro. É mais difícil ainda, né?
É verdade. Em 2018 até tive assim um aporte, Sim. em 2008, desculpa, desse meu tio, mas nas outras eu não quis de ninguém porque não é justo, porque eu não consegui devolver, por exemplo, esse dinheiro para o meu tio. E eu quero devolver um dia, não é pela sensação moral, não Sim. porque ele precisa, Sim. mas eu quero fazer isso um dia. E mesmo tendo dinheiro, se você não tiver conhecimento, não se sustenta por muito tempo. Com certeza. Né? Com Principalmente o mercado que a gente vive hoje é o mercado da consultoria, você tem que dar resultado para o seu cliente. E dar o resultado está muito atrelado com a nossa capacidade técnica, com a nossa capacidade cognitiva, né? Sim. E me conta uma curiosidade, quando foi que você despertou a ideia de ir para essa área do mercado digital, do marketing digital mesmo? Foi em 2015 mesmo, só que aí eu tive que começar a preparar o terreno. Certo. Se eu fosse direto, eu sabia que eu ia me dar mal. Até pela experiência que eu já tive anteriormente. Sim. Porque enquanto eu estava lá também, em Vargem Grande Paulista, eu comecei a ver que aqui na região não tinha muitas pessoas que ofereciam esse serviço. Certo. Eu conhecia só uma pessoa que fazia, que é um grande parceiro meu, Robson, e é só ele que oferecia esse serviço. Então, eu fiquei pensando, eu preciso voltar para aquela região e começar a trabalhar com isso. Eu estava amadurecendo essa ideia e depois que eu vi que não deu certo a sociedade lá no jornal, eu pensei em começar a trabalhar. Então, eu consegui meu primeiro clientinho ali, que foi o Edmilson do jornal mesmo, que conseguiu para mim, foi fantástico. É um parceirão meu até hoje, esse primeiro cliente. E isso que é interessante, né? A gente pode continuar sendo amigo, né? Sim, com Sem certeza. precisar. Com certeza. E foi em 2015 que eu comecei a pensar no digital. Só que ali eu queria fazer tudo. Tá. A fazer tudo. E com o tempo a gente erra muito. Ainda bem que a gente erra, porque a gente aprende muito com os erros. Então, não tenho medo de falar, eu errei muito, eu sei que eu vou errar muito ainda. Mas foi o ano passado, na verdade, que a gente decidiu não trabalhar com marketing digital como um todo, mas só as mídias sociais voltado pro pequeno comércio, pro pequeno, porque todo mundo quer o grande e fica... A concorrência é menor, né? E, Gustavo, qual é a diferença, então, do marketing digital e da mídia social? Quando você fala, não quisemos pegar o marketing digital como um todo, mas sim a mídia. Posso entender que ele tem fatias? Porque o marketing digital, ele está dentro de uma estratégia de marketing como um todo. Certo. A gente tem que pensar tudo como pequenos blocos, né? Certo. E o marketing digital, ele é um mundo à parte, assim, dentro do marketing, que tem muitos serviços que a gente pode oferecer, muitas ferramentas. Então, acho que para poder trabalhar com tudo, não basta o conhecimento, você tem que ter braço para trabalhar com tudo. E as mídias sociais, ela é uma partinha um dos braços. É uma partinha do marketing digital. Eu até gosto de falar que é a porta de entrada de muitas pessoas para o marketing digital, que começa ali com as mídias sociais, vão vendo que existem mais coisas, mais opções, vão crescendo e eles vão expandindo aí. E, Gustavo, contam pra gente um pouco a curiosidade sobre esse tema. Por exemplo, em relação até ao que você faz, eu vou lá, te contrato, você me dá um treinamento de mídia social e eu gostaria de ouvir um pouco de você sobre essa questão da mídia, até para o pessoal lá de casa entender. Tá. Aquele que tem o seu comércio pequeno, que são a maioria dos seus clientes, como que funciona isso? Como é que ele tem que criar uma autoridade na internet, uma identidade? Fala um pouco pra gente. É o seguinte, o meu trabalho, na verdade, ele consiste em ensinar as pessoas a fazerem a gestão dos próprios canais de mídias sociais. Certo. Então, eu tenho o trabalho de consultoria, que ele é personalizado, ele é focado ali na necessidade desse cliente, e tem os treinamentos, que eles são já em grupo, e ele é um pouco mais genérico, não é tão específico quanto a consultoria, né? Certo. E é legal, porque em todos esses treinamentos e consultorias, tem algumas dúvidas que elas são sempre as mesmas. Que as pessoas, elas se centram muito na ferramenta e esquecem que, na verdade, ao invés de trabalhar ferramentas, tem uma mensagem por trás para passar Que é o conteúdo, e todo né? um planejamento. Certo. Que logo no começo desse bloco, a gente falou que o brasileiro, de fato, não é bom para planejar. Planejador. E nas mídias sociais, planejamento é tudo. Certo. Então, se você não sabe o que você vai fazer, dificilmente você vai conseguir fazer alguma coisa. Tem gente que pensa, eu vou trabalhar com as minhas mídias sociais, senta na frente do computador e pensa, o que eu vou postar agora? E fica ali meia hora para pensar o que vai postar. Certo. Então, o ideal é você se planejar. Não precisa ser um super planejamento, que nem as pessoas pensam. Ok. Você senta com um papelzinho, decide quanto você consegue trabalhar durante a semana,
porque também outra dúvida das pessoas é a respeito da periodicidade dos posts. Certo. O ideal é ser bem frequente e você vai sentir, de acordo com o seu público, o que eles gostam, o que eles não gostam. Certo. Só que com o pequeno, às vezes, é um pouco diferente, porque o pequeno, ele tem que fazer, cuidar do caixa, tem que vender, tem que fazer a gestão de pessoas. Sim. Então, ele não pode se centrar muito nas mídias sociais. Então, o planejamento pode ser um pouco mais simples. Ver o quanto eu consigo trabalhar e o quanto eu vou estar disposto a trabalhar de fato e colocar os temas ali. O que eu pretendo fazer de posts? Pelo menos fica um pouco mais simples. Um planejamento simples como esse, só em tópicos, já ajuda muito. É uma dica, assim, se você estiver assistindo. Porque as pessoas pecam muito nisso. Às vezes não fazem a gestão das mídias sociais por medo disso. E outra dica também é começar a fazer, né? Tem gente que espera saber tudo para poder fazer a gestão profissional e perfeita. E perfeição não existe. Não assim, existe, né? Exato. Então, você daria como dica para quem está nos assistindo começar? Comece, se planeje rapidinho, não precisa ser um super planejamento, mas comece a fazer e melhore aos poucos. Certo, porque hoje quem não está aí, não existe para o mercado, né, Gustavo? O pessoal até brinca, né? Se não está na internet, porque não existe, né? Não existe, exatamente isso. Exato. Gustavo, muito bom falar com você, foi muito bom conhecer você, um pouquinho da sua história. E a gente sempre deixa no finalzinho aqui do programa para que você olhe para aquela câmera, agradeça as pessoas que trouxeram você até onde você está hoje, né? A gente fala que a gente só chegou até aqui porque a gente estava em ombros de gigantes, Com não é certeza. assim? Então, por favor. Bem, eu queria agradecer, na verdade, a toda a minha família, literalmente, sem excluir ninguém. Minha esposa, minha mãe, o meu irmão, posso até falar inclusive do meu pai, né? Se não fosse ele, eu não seria metade do que eu sou hoje em dia. E a minha família completa. Então, eu agradeço de verdade vocês. Se não fossem vocês, eu não ia ser nada do que eu sou hoje, a pessoa que eu sou e que eu gosto de ser, inclusive. Muito bom. Gustavo, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E eu vou aproveitar os agradecimentos e eu vou agradecer o Salão de Cabeleireiro da Cláudia Costa, que é responsável pelo meu cabelo, e a Isa, queridíssima minha maquiadora, o Pedro, que sempre estão todos lá muito dispostos a me ajudar e a me atender. Um beijo grande para vocês e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.